para participar da mesa redonda Trabalho e Inclusão Social, compõe a mesa de honra Sua Excelência o senhor ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho, que atuará como presidente de mesa e mediador. Como debatedores, o senhor Paulo Roberto da Silva Lima, ativista do Movimento Social de Trabalhadores em Aplicativos. A senhora Luísa Batista Pereira, coordenadora geral da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. E a senhora Maria Joel da Costa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rondon do Pará. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Senhoras e senhores, bom dia. É um prazer estar nessa manhã, nessa semana que para nós tem sido um turbilhão de emoções positivas, dentro e fora do tribunal, ao comemorarmos os 80 anos da consolidação da Rede do Trabalho, esta velha senhora, jovem senhora, enfim, que tão combatida, tão criticada, tão, muitas vezes, eu diria, que é a ela atribuída a responsabilidade por tudo aquilo que de ruim acontece no Brasil, no mundo do trabalho, mas que conseguiu, nesses 80 anos, estar aqui hoje para representar as conquistas que foram fruto, como, aliás, ontem, o presidente Lédio Bentes, aqui em cumprimento e saúdo por este evento, assim como também o faço em relação aos ministros Vieira de Mello Filho, que há pouco presidiu o painel anterior, e como é comum, de Sua Excelência, brindou a plateia e não estava aqui porque estávamos em sessão na SDI, com mais uma das suas falas eloquentes, ricas de conteúdo, emoção, sensibilidade e densidade jurídica. A desembargadora convocada Margarete Costa, minha querida amiga baiana, e eu sempre digo que sou baiano, nordestino, faço questão de reafirmar a minha nordestinidade e baianidade onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja. Por isso eu sou nordestino, sou baiano, deixo isso muito claro para todos que me ouvem no Brasil inteiro, inclusive em Santa Catarina. E o desembargador convocado, Marcelo Amigo Pertence, que também aqui nos honra com a sua atuação no tribunal. Também cumprimento a desembargadora Márcia, que aqui é integrante do Conselho Consultivo da ENAMAT, que, enfim, é uma das pessoas que atuam na formulação das políticas públicas de formação dos juízes da nossa Justiça do Trabalho. E o evento de hoje, ao abrir esse espaço, tem um significado muito especial. E o presidente Lédio Bentes disse ontem, na sua fala, que direitos humanos não caem do céu. Eles são fruto de conquista histórica, de muita luta, suor e sangue que são derramados ao longo da história. E nesta mesa estão pessoas que, ao seu tempo, ao seu modo, estão, de alguma forma, derramando sangue, suor e lágrimas na construção de um direito inclusivo, de uma sociedade inclusiva. E também me permito, presidente Lédio Bentes, de rememorar palavras suas, né, belíssimo discurso de ontem, numa significativa solenidade que marcou a história deste tribunal. Sua Excelência também reafirmou a importância da centralidade do homem e da mulher na construção dos direitos humanos na esfera laboral. Então, se essas pessoas estão aqui hoje, e o Tribunal Superior do Trabalho, e aqui peço atenção ao presidente para falar em seu nome, se sente honrado com as presenças de Vossas Senhorias, porque temos a certeza que aqui fala aqueles que estão sendo protagonistas da história. Talvez daqui a alguns anos, 10, 15, 20, 100 anos, alguém lembre dos nomes de Vossas Senhorias e lembre de contar o que foi feito. Porque hoje nós contamos a história daqueles que, há 100 anos atrás, fincaram as primeiras estruturas para que nós avançássemos até chegarmos à sociedade de hoje. Muito precisa para ser avançado, muito precisa para ser construído, mas, como o direito não cai do céu, é preciso que nós estejamos na arena da interlocução para a construção do direito do trabalho inclusivo. Ontem o presidente reafirmou, e aliás todos os discursos de ontem foram nessa linha, aliás, hashtag como é? Vida Longa CLT, segundo o ministro Flávio Dino, né? Hashtag Vida Longa CLT,
todos enfatizaram um tema, uma palavra: inclusão. Não é apenas a construção de um direito, mas a construção de um direito que seja acessível a todos. Esta é a promessa feita em 1988. E muito antes disso, em 1919, com a criação da OIT. Não há justiça sem paz. Por isso, sinto-me honrado em presidir esta mesa. E aqui, após esta brevíssima saudação, cabe-me, então, conduzir os trabalhos, e o presidente tem sempre essa atribuição de apresentar à plateia aqueles que irão fazer parte desse painel, e o faço com muito orgulho, com muita honra, porque teremos a oportunidade de ouvir a sociedade. A interlocução com a sociedade é um elemento importante na construção do direito. Nós precisamos pensar e ver para além das portas dos tribunais. O direito do trabalho não serve ao tribunal. O tribunal serve ao direito do trabalho. E este, por sua vez, serve ao trabalho humano. É o que está para além dessa janela, no mundo vivo, no mundo pulsante lá fora, que nós iremos aqui ouvir experiências certamente muito ricas para todos nós. Por isso, tenho a honra de apresentar como primeiro palestrante desse painel o senhor Paulo Roberto da Silva Lima, ativista do Movimento Social dos Trabalhadores em Aplicativos, tema, aliás, dos mais importantes. Uma das lideranças mais importantes, principais lideranças do precariado brasileiro, sendo líder do Movimento Social de Trabalhadores de Aplicativos e Entregadores Antifascistas, grupo responsável por articular o break dos APPs em julho de 2020, e também um dos integrantes do coletivo Revolução Periférica. Já tive a oportunidade de assistir entrevistas de Sua Senhoria, nos blogs que nos fornecem essa informação, e é importante, sim, que nós estejamos aqui a compartilhar essa experiência. Há 100 anos atrás, alguém esteve nas ruas levantando bandeiras. As ruas hoje são outras, as bandeiras são outras, mas as pessoas também são as mesmas. Por isso, tem a palavra pelo tempo assegurado para a sua fala. É um prazer tê-lo conosco hoje. O prazer é meu. Brasília, a gente espera que fosse um animal veloz e feroz que conseguisse se locomover na velocidade que a gente esperava para poder fazer a luta, mas, na verdade, Brasília é um elefante, né? É poderoso, é forte, mas é lento e enfrenta grandes distâncias. Não é fácil estar aqui. Sendo quem eu sou, estar aqui é muito difícil, então, primeiramente, eu quero agradecer a essas 3 mulheres e sua sensibilidade de ter me ajudado com toda a burocracia para poder estar aqui. Para mim é importantíssimo estar aqui, ter esse espaço de fala. Segundamente, eu quero agradecer o ministro, tanto por me dar esse tempo aí nesses blogs e lugares por onde o senhor me assiste, tanto por estar me dando esse espaço de fala aqui. Em terceiro, eu queria, de forma humilde, me colocar no meu lugar como um humilde entregador, mas poder chamar o ministro Luiz Felipe de companheiro, pois a fala do senhor aqui me emocionou, parece que foi eu que falei. Parece que foi eu que falei. Eu sou um político também. Eu digo que eu sou um político de rua. Faço política diretamente na rua, nos bolsões de moto, hoje nos grupos de WhatsApp, onde os entregadores se organizam, nas ruas. E eu falo que a política de rua, ela precisa estar altamente alinhada com a política institucional. E eu fico muito orgulhoso de saber que tem um ministro como o senhor aqui posicionado nessa posição para a gente poder fazer essa luta de forma complementar. Minha gratidão. As relações de trabalho no Brasil, ela começa com o trabalho escravo. Essas são as primeiras relações de trabalho no Brasil. O primeiro sindicato do Brasil se chama Palmares. Ali o trabalho já estava se organizando. Ali já tinham trabalhadores tentando mudar suas condições de trabalho. Com o passar do tempo, a gente foi conquistando diversos direitos. A jornada de trabalho, a gente conquistou férias, a gente conquistou 13º, a gente conquistou seguro-desemprego e uma série de direitos que se consolidaram nessa carteira de trabalho, na CLT, que eu carinhosamente chamo de o conjunto de luta dos trabalhadores. Eu daria minha vida pela CLT,
Por que eu daria minha vida pela CLT? Porque a CLT sou eu, a CLT é vocês, a CLT é minha família, é minha filha, é minha mãe, é meu pai, é meu avô, é meus ancestrais. Eu daria minha vida por essa história de luta. Eu falo que se você pegar a CLT e torcer ela, dali escorre muito sangue, suor e lágrimas, como o ministro aqui muito bem falou. Eu não abriria a mão dela em hipótese nenhuma. Se o dia que eu abrir mão dela, vocês podem me chamar de traidor. Eu só abro mão da CLT em troca dos meios de produção. Até que a classe trabalhadora tenha os meios de produção, eu não abro mão da CLT. A verdade é que o clima é de festa. A gente está comemorando 80 anos de CLT, mas o clima poderia ser outro também. A gente está prestes a ver a CLT sumir. A gente está prestes a ver a CLT desaparecer. A gente teve a Revolução Industrial e agora a gente está vivendo um desdobramento da Revolução Industrial, que é uma revolução digital. A gente tem uma nova tecnologia chegando no mundo do trabalho, que são os aplicativos. Os aplicativos hoje são empresas clandestinas. Não são regulamentadas pelo governo. Não é lei, não está dentro da lei. Está dentro de um acordo subjetivo, de que trabalhadores precisam trabalhar e o Brasil não fornece emprego suficiente para eles. Então, esses aplicativos estão ocupando esse espaço, mas não é formalizado pela lei. Regulamentar esses aplicativos pela Seguridade Social, assim como tem sido proposto nos últimos dias, é legalizar a precarização do trabalho, é legalizar a uberização, é legalizar toda essa tragédia. Aceitar menos que o mínimo, menos que todas as conquistas que os trabalhadores conquistaram até agora, que está acumulada nesse conjunto de luta dos trabalhadores, é aceitar a derrota. E aceitar a derrota com a faixa na mão. Essa é a minha opinião. Eu sei que não é fácil defender a CLT. Eu sei que não é fácil defender ela. Hoje a CLT, para muitos trabalhadores, virou a manga com leite desse tempo. Para muitos trabalhadores, a CLT é a manga com leite. Faz mal. Quando os motoboys conhecem a CLT já está na sua fase líquida. E quando eu falo fase líquida, o trabalho um dia já foi sólido. O trabalho um dia já foi uma fábrica, com operários e com uma esteira. E aí, esses trabalhadores queriam melhorar suas condições de vida, eles faziam uma coisa chamada greve. Eles saíam de dentro da fábrica, a produção parava, a esteira parava, e aí abria espaço para negociação. Tudo isso que eu acabei de falar para os senhores e senhoras é sólido. Você consegue pegar na mão, você consegue sentir o cheiro. Se vocês fecharem os olhos, vocês conseguem ver até as cores. Se vocês fecharem os olhos, vocês conseguem ouvir até o Lula falando, nos anos 80, em cima de um palanque. É sólido. E aí vem a terceirização, que é a fase líquida do trabalho. O trabalhador já não sabe contra quem ele faz a greve. É contra a terceirizada ou contra aquele que a terceirizada presta serviço. E aí, dentro da terceirização, surge a quarteirização, que a gente chamava de boca de porco, que era aqueles que prestavam serviço para as terceirizadas. O motoboy já pega a CLT numa fase que ela não é tão forte. Então, a lembrança do motoboy da CLT não é de algo forte, algo que, de fato, protege 100%. Então, muitas vezes, quando você tem um trabalhador que diz que não quer a CLT, precisa se levar em consideração que momento, que tempo e espaço esse trabalhador surge. O serviço de motoboy ele surge no final dos anos 90. E ali o trabalho já é líquido. Hoje, o trabalho é gasoso. Como é que você organiza o gás? Como que você faz para organizar o gás? Como que você faz para dialogar? O chão de fábrica virou o asfalto. Como que você faz para dialogar com um trabalhador que está passando a 80 km por hora numa moto? E quando ele para 5 minutos para comer um lanche, um cachorro quente, um hambúrguer, algo não saudável. Como que você chega lá para falar sobre organização, sobre sindicalismo, sobre a luta do trabalho, se ele só tem 5 minutos para se alimentar e voltar para aquela moto onde ele vai estar a 80 km por hora? Isso é o gás. Como é que você faz para organizar o gás? O gás escapa por qualquer fresta, qualquer vazamento, o gás está escapando. Então, esse é o desafio que a gente tem hoje, organizar o gás. Parece impossível, tá bom?
Parece impossível. Quando a gente iniciou essa luta em 2020, a maioria dos meus companheiros me ameaçava de morte. Dizia que eu estava defendendo algo que eles não queriam ou que eu tinha segundas intenções. 3 anos depois de muita luta, depois de muita conversa, depois de muitas falas, depois de muito enfrentamento, eu me organizo junto com esses entregadores. Esses trabalhadores são meus amigos, são meus companheiros, são meus camaradas. Por isso que eu não acredito que o hoje tenha a ver essencialmente com o amanhã. Eu não fecho a caracterização de ninguém. Então, se hoje o trabalhador não quer a carteira de trabalho, se existe um trabalhador que não quer a carteira de trabalho, não significa que amanhã ele não vai querer, e não significa que ontem ele não quis. Precisa-se analisar o tempo e o espaço ao qual esse trabalhador pertence. Quando a gente fala sobre abrir um diálogo na sociedade inteira para descobrir o que esses trabalhadores querem, precisa-se entender o processo de alienação que teve em cima desses trabalhadores. Desde o momento que a gente conseguiu a nossa liberdade, os patrões estão bravos. Então, primeiro a gente conseguiu a liberdade, o patrão ficou bravo. E aí a gente agora vai descansar 30 dias. O patrão falou, pô, antigamente esses caras trabalhavam de graça e agora eles querem descansar 30 dias. E agora eles querem seguro-desemprego. E agora eles querem FGTS. Agora eles querem se aposentar. Sempre teve uma ofensiva dos patrões para que os direitos dos trabalhadores recuassem. O golpe que aconteceu no Brasil não foi contra o PT, não foi contra o Lula, Dilma ou qualquer outro. O golpe que aconteceu no Brasil foi contra a classe trabalhadora. O golpe que aconteceu no Brasil foi para fazer uma reforma da Previdência e uma reforma trabalhista que afeta a vida dos trabalhadores. E eu acredito que a fase final, a conclusão desse golpe, é a extinção da CLT, do conjunto de luta dos trabalhadores. Engana-se aqueles que acham que essa luta é uma luta só nossa, dos trabalhadores de aplicativo. Todos os trabalhos vão virar aplicativo, inclusive o de vocês. Todos os trabalhos vão virar um aplicativo, inclusive o dos senhores nessa sala aqui. É para isso que o mundo está arrumando, para a gente poder resolver ele na palma da mão. O capitalismo gosta de esconder muita tragédia por trás das modernidades e facilidades que são propostas. Eu digo que se a sua pizza atrasou, talvez quem esteja entregando ela naquele momento seja o segundo motoboy, que o primeiro morreu, está debaixo de um ônibus. Parece mágica, né? Você aperta o botão e aparece comida na sua casa. Talvez alguém morreu nessa mágica. E a gente precisa estar ciente disso, no que está acontecendo no mundo do trabalho hoje, no que aconteceu no mundo do trabalho ontem e no que está para acontecer no mundo do trabalho. Eu não abro mão do conjunto de luta dos trabalhadores, eu dou minha vida por isso. Assim como eu dou minha vida pela minha filha, assim como eu dou minha vida pelo meu pai, minha mãe, meus ancestrais, eu dou minha vida pelo que representa eles, que é isso, a carteira de trabalho, a CLT. Para mim é difícil estar falando aqui, porque para mim é um assunto delicado. Por muitas vezes, parece que só eu e alguns outros defendem. Isso que parece hoje difícil de defender. Quando eu vejo o presidente Lula e o ministro Marinho, por muitas vezes se esquivando de ir direto ao ponto, eu entendo por que é assim. Eu entendo como a sociedade está, eu entendo como a mídia tem trabalhado e eu entendo como os patrões têm articulado para poder transformar a carteira de trabalho na manga com leite, né? Como é que o presidente Lula vai defender veneno? Como é que o ministro Marinho vai defender veneno, se é assim que eles estão vendendo a CLT para os trabalhadores? Se é assim que os trabalhadores têm entendido a CLT? Mais uma vez eu volto a dizer que a gente precisa fazer uma análise de onde esses trabalhadores surgem, do tempo e o espaço ao qual eles pertencem, para a gente conseguir fazer a análise completa do que eles querem ou de fato eles não querem. Eu garanto que se vocês forem para casa agora e perguntarem o que seus filhos querem comer, eles vão dizer chocolate. Quando na verdade eles precisavam comer rúcula. Não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil fazer a coisa certa. Nunca foi. E enquanto tiver tanta gente ruim por aí, não vai ser. Eu quero trazer um futuro para vocês aqui. Hoje, o trabalho precarizado é tratado como empreendedorismo. Vai ter um dia que a gente vai descobrir que certos tipos de diversão é trabalho infantil.
Você tem seus filhos na frente de um celular, fazendo dancinhas no TikTok. Fazendo isso 6 horas por dia, 7 horas por dia, 8 horas por dia, 12 horas por dia. E isso tem cara de diversão hoje. O que está por trás disso? O que está por trás disso é um empresário de um músico famoso que pega essa música, paga um coreógrafo, para que esse coreógrafo crie uma dança, para que depois esse empresário pague 10 influencers, cada um com 1 milhão de seguidores no TikTok, e essa dancinha seja pulverizada de forma massiva para seus filhos, para milhares de crianças. E aí você vai ter milhares de crianças replicando aquela dancinha, trabalhando 7, 8, 9, 10, alimentando um mercado de smartphones, alimentando o mercado da internet, alimentando o mercado de tecnologia, dos ring lights e tudo que precisa para fazer isso aí. O que essa criança de fato quer é trabalhar, ela quer ser um influencer digital, ela quer ser essa nova coisa que existe que muita gente não entende. Existem campos do trabalho surgindo que a gente nem sabe. Existem os caçadores de clique na internet, fazenda de clique. Pessoas que trabalham 12 horas por dia clicando em anúncios. Muita gente não sabe disso. Então, o trabalho está se desenvolvendo para setores em que a gente nem sabe que ele existe. A internet é uma nova rua. E, como toda rua, tem suas ruas escuras, seus becos, suas cracolândias, seus problemas e seus lugares de onde você entra e talvez você nunca mais saia. Eu encontrei um sindicalista antigo que ele me perguntou: Galo, como é que as coisas vão agora? Antigamente a gente demorava horas para conseguir divulgar uma greve, passava horas no mimeógrafo rolando aquele arquivo para poder divulgar uma greve. E agora, Galo, como é que está essa situação? Eu falei: agora você tem um grupo de WhatsApp e você coloca um card lá e a greve é divulgada de forma rápida. Ele: que bacana. Eu falei: porém, dentro desses grupos eu sou um ator contratado pelo The Intercept para introduzir o comunismo nas motos. A gente também tem agora uma coisa chamada fake news, que a gente também precisa lidar. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem um inimigo aí que parece ser invisível, que é essas novas relações de trabalho, esse novo patronal. O novo patronal é um algoritmo, é um número. Quem contrata o trabalhador agora é um número, quem despede o trabalhador é um número, quem controla a vida desse trabalhador é um número. O trabalhador diz assim: eu gosto desse trabalho porque eu posso entrar a hora que eu quiser. É mentira. O trabalhador não entra para trabalhar a hora que ele quiser. Ele entra para trabalhar a hora que a dívida dele manda. O patrão descobriu que a dívida manda ele trabalhar, que o aluguel manda ele trabalhar, que a conta de água, que a conta de luz, que o medo da fome manda ele trabalhar. Então, ou seja, a gente precisa criar um contra-algoritmo. A gente precisa criar uma solução para isso. E eu não consigo encontrar outra solução que não seja a CLT. Reinventar a roda é loucura. A roda já foi inventada e ela só precisa ser colocada para girar. Morou? Que essa roda está parada. Eu não queria estar lutando para recuperar a carteira de trabalho. Eu queria estar lutando por 2 horas de almoço. Eu queria estar lutando para melhorar a carteira de trabalho. Eu queria estar lutando para que um dia os trabalhadores tivessem a consciência o suficiente para ter os meios de produção em sua mão. Até lá, eu não abro mão da CLT, o Conjunto de Luta dos Trabalhadores. Minha gratidão, e assim eu finalizo. E agora eu estava tentando descobrir por que eu não estava identificando o nome à pessoa, porque eu conhecia como Galo, não como Paulo. Eu estava aqui, será que eu dei um fora? Não, mas não, agora é que eu descobri. Mas muito obrigado por sua fala, me permite aqui a sensibilidade de destacar a sua sensibilidade. E, curiosamente, 2 expressões me pareceram bem significativas na sua manifestação, que muitas vezes nos passam despercebidas, que é a ideia do trabalho líquido, e gostei muito da ideia do trabalho gasoso. Como é que se une, como é que se reúne o gás, como é que se consegue, é um desafio para concatenar interesses coletivos numa sociedade veloz, e a velocidade aqui não é simplesmente figurativa, é real, desenvolvida pelas motocicletas que fazem a entrega em nossas casas.
Mas eu quero destacar algo também que parece importante, que nós todos que estamos nessa sala, todos de uma maneira em geral, tivemos o privilégio de ficarmos em casa durante a Covid-19. E por que nós conseguimos esse privilégio? Porque havia uma multidão de pessoas que nos garantiram os serviços, entre os quais, especialmente, o serviço de teleentrega. Nós passamos a viver por meio da teleentrega. E por que eu quero destacar esse aspecto? Porque começam a chegar nos tribunais do trabalho os casos envolvendo a Covid-19. Existe um trabalho que explica um pouco sobre o luto. Vou fazer aqui um pequeno parêntese. E o trabalho da psicologia diz que o luto nunca é curado, ele é vivido em ondas que vêm e vão. Quando há um elemento que nos aproxima da pessoa morta, nós sentimos falta, mas o cérebro humano é capaz de fazer com que nós viéssemos a preservar os momentos bons com aquela pessoa para fazer com que a dor se amenize em algum momento. E por que eu quero chamar a atenção disso? Porque, na medida em que nós vamos nos distanciando da Covid, vamos esquecendo o sofrimento que a Covid proporcionou a muitas pessoas, aquelas especialmente que estavam na linha de frente. Isso é importante, porque esta casa perdeu um ministro para a Covid-19. Não nos esqueçamos disso. Mas, então, dando prosseguimento, eu quero destacar agora entre nós a presença do ministro Augusto César de Carvalho, do ministro Carlos Scheuermann, o ministro Breno esteve aqui, mas se ausentou, também faço o registro. E agora, dando prosseguimento, eu tenho a honra de igualmente passar a palavra à senhora Luísa Batista Pereira, que é coordenadora da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, e eu, para fazê-lo, também com muita honra, e para nós, repito, é o tribunal que abre as suas portas, literalmente, não apenas figurativamente, para a sociedade brasileira trabalhadora, eu quero destacar um relatório da OIT divulgado em junho deste ano, segundo o qual apenas 6% das trabalhadoras domésticas, trabalhadores e trabalhadoras domésticas, no mundo têm acesso à proteção social plena. Apenas 6%. Sem falar do trabalho desgastante que é o trabalho doméstico. E uma das experiências que a Covid proporcionou para nós, quando ficamos em casa e enfrentamos o trabalho doméstico cotidiano, foi constatar o quão difícil ele é de ser executado de forma cotidiana. Por isso, senhora Luísa Batista Pereira, o Tribunal Superior do Trabalho, e fala em nome do seu presidente, com autorização certamente dele, se sente honrado com a sua presença entre nós hoje, porque a sociedade brasileira, a classe trabalhadora, que vem aqui nos dar, nos mostrar o que está para além, repito, das nossas janelas, das nossas paredes. Tem a palavra e a honra é nossa. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu quero agradecer também o convite e dizer que é um prazer estar retornando a essa casa, né? No mês de março, eu estive aqui. Foi uma atividade que, para a gente, foi muito importante. Vim falar da CLT. Primeiro, tem duas questões. A minha pouca escolaridade, que não me permite conhecer a CLT, como deveria, como os senhores e senhoras aqui presentes conhecem, porque são operadores da lei, e também pelo processo de exclusão. Falar da CLT, nós, trabalhadoras domésticas, não conhecemos, porque o que nós conhecemos da CLT é o processo de exclusão, que sempre nos manteve à margem de direitos de direitos concedidos a todas as outras categorias. Quando a CLT foi criada, em 1943, o movimento das trabalhadoras domésticas já estava se organizando, já tínhamos uma associação na cidade de Santos, né, que a dona Laudelina fundou, em 1936, e o pouco que eu conheço é que o trabalho doméstico ele foi incluído e retirado. E a gente não sabe o porquê. Por que fomos retiradas? O trabalho doméstico ele tem essa herança, né? É uma herança que é do Brasil colônia, do Brasil
do período colonial. E nós, trabalhadoras domésticas, a gente, inclusive, somos registradas no feminino, porque somos maioria. Então, somos descendentes daquelas mulheres que foram traficadas, escravizadas, as amas de leite, as mucamas. E tem uma palavra que eu odeio, porque é uma palavra que, para mim, me machucou muito e machuca muito a minha categoria quando alguém se refere a uma trabalhadora doméstica como piniqueira. Eu odeio. E aí eu fui pesquisar o porquê dessa palavra. E fiquei sabendo que eram as mulheres que tiravam os urinóis dos quartos da sinhá de manhã, lavavam, né, levavam para longe da casa grande, lavavam, e à noite elas tinham que recolocar no lugar. Então, deriva daí essa palavra, o pinico, piniqueira. Então, falar da CLT para nós traz todas essas histórias de exclusão que a gente vive ainda hoje. Temos uma convenção, né? Falar um pouco também da Constituição. A Constituição, em 1988, uma Constituição cidadã, mas deixou nós, trabalhadoras e trabalhadores domésticos, excluídos de muitos direitos, não igualou os nossos direitos. Por isso, a nossa luta é constante, a gente não para. A gente não consegue parar, mesmo no momento atual, onde temos uma convenção da OIT que fala de trabalho digno, trabalho decente, e o trabalho doméstico ele é um trabalho decente. O nosso trabalho propicia que outras mulheres, as senhoras aqui, por exemplo, com certeza todas devem ter uma trabalhadora doméstica em suas casas. E isso dá tranquilidade para, quando chegar, não ter a preocupação de preparar um alimento, de limpar uma casa, de limpar um banheiro, de lavar a roupa, passar a roupa, né? Isso vai propiciar mais conforto, mais tempo para que as senhoras possam se dedicar ao companheiro, aos filhos, à família, ler um livro e, principalmente, ao estudo, que faz com que hoje as senhoras estejam aí ministras, desembargadoras, né? Então, como é que o nosso trabalho não ofere lucro a quem nos emprega? Não ofere o lucro direto. Se a gente vai no site da Fundação Getúlio Vargas, a gente vê várias outras profissões que o trabalhador não ofere o lucro direto. Eu não vou citar nenhuma, porque seria antiético da minha parte chegar e dizer essa, aquela profissão, ela não ofere o lucro direto, mas ela tem todas as garantias da CLT, inclusive convenções coletivas, inclusive os sindicatos patronais legalizados, o que propicia uma convenção coletiva. E nós não temos. Temos também a emenda constitucional que a mídia diz garantiu todos os direitos para as trabalhadoras domésticas, igualou a CLT. Então, eu fico imaginando que essa CLT ela deve ter eixos, né, e igualou nesse eixo, mas naquele não. Por que eu digo isso? Um exemplo, as 3 parcelas do seguro-desemprego. Os demais trabalhadores têm 5. Por que só as domésticas que têm 3? Qual é a explicação? Então, para nós, falar da CLT é falar de um processo de exclusão que continua existindo, mesmo com todos os avanços da nossa categoria. Como bem falou o companheiro Galo, e a gente já esteve na pandemia, a gente teve numa live, né? Foi falando sobre os aplicativos, né? Ele falando sobre os aplicativos, e aí eu vi que o trabalho doméstico também já existe. Mão de obra sendo oferecida através de aplicativos. Qual é a segurança que essa trabalhadora tem? Qual a proteção previdenciária? Nosso trabalho, a gente fica mais de 8 horas, né, porque tem a questão da jornada de trabalho, que, infelizmente, muitos empregadores dizem, na minha casa, a lei, quem faz sou eu. Ou seja, e lá na Constituição diz que os sindicatos domésticos eles não podem ir, né, nas residências fiscalizar, porque é inviolável. Inviolável, né? Quando a pessoa tem uma boa conta bancária, o nome de família tradicional, porque eu moro em comunidade. E eu vejo qual é a permissão que existe quando a polícia chega numa casa onde tem uma suspeita, onde eles entram e reviram tudo, sem nenhuma permissão. Então, a gente fica
debatendo, né, todos esses anos, é mais de 80 anos que a gente está organizada, né, a gente começou cedo, e ainda hoje a gente continua se arrastando, né? Como falou o companheiro aí, esse trabalho gasoso está nos atingindo também. Está atingindo também as trabalhadoras domésticas. As tarefas que a gente executa, assim como a entrega da pizza, não é gasosa. A entrega, a preparação da pizza não é um trabalho gasoso, mas, na hora de garantir, para nós, é um trabalho gasoso. Outra coisa que ele falou, e que você me permita, daqui para frente, eu vou sempre citar, mas, claro, também citando o seu nome, que o primeiro sindicato do Brasil foi o Quilombo dos Palmares. E foi mesmo. Foi ali que o povo negro, traficado, hostilizado, sofrendo todo tipo de violência, foi ali que começou a se organizar. E ainda hoje a gente tem quilombos, claro, só que hoje os quilombos estão mais organizados, mas isso não retira o processo de exclusão que o povo negro sofreu, continua sofrendo, e por isso que a gente não pode chegar e cruzar os braços. Porque, se a gente cruza os braços, a tendência é que o que está ruim vai piorar. Vai piorar por quê? Se ninguém se incomoda, então é porque está aceitando. Diz o ditado que quem cala, consente. Então, se eu estou calada, aceitando aquela situação, para mim está ótimo, né? Então, a pessoa que está tomando os meus serviços não tem por que ser incomodado, ele não vai se incomodar. Infelizmente, tem isso. O individualismo ainda é muito presente. É aquela história. Primeiro, Mateus, primeiro os teus. Ou farinha pouca, meu pirão primeiro. E isso a gente sofre no dia a dia. E a gente está aí há muito tempo lutando e denunciando o trabalho doméstico análogo à escravidão. Então, no período da pandemia, a gente viu companheiras ser resgatadas, companheiras que perderam o contato com a família, né? E que, quando voltam, muitas vezes a família biológica rejeita, porque um exemplo disso existe na Bahia, uma menina que foi vinda de um interior chamado Cansanção, Gabriela, e Gabriela foi proibida até de atender telefone. E, quando a mãe da Gabriela morreu, ela não foi para o funeral da mãe, porque ela não sabia que tinha perdido a mãe. E aí, quando ela consegue ser resgatada, após uma denúncia, a família biológica rejeitou Gabriela. Rejeitou, e hoje ela vive uma situação de violência doméstica. É uma coisa incrível, e o sindicato lá da Bahia vem ajudando. Então, as nossas companheiras hoje, as que estão sendo resgatadas em condições análogas à escravidão, e aí é preciso ter o entendimento, porque nem tudo é trabalho escravo, né? Nem tudo está considerado trabalho escravo. Então, tem que ver as condições que essa companheira está sendo resgatada. E muitas recebem 3 parcelas de seguro-desemprego, e depois como é que fica? E essas meninas, essas trabalhadoras, a gente chama menina, né? Porque, para nós, eu que comecei aos 9 anos de idade, mas, graças a Deus, eu tive uma mãe que ela lutou para me tirar daquela situação. Mas muitas que não conseguem são essas que estão sendo resgatadas hoje. Mesmo com a proibição da OIT, né, uma convenção que proíbe o trabalho doméstico infantil por ser considerado uma das piores formas, esse trabalho ainda existe. Infelizmente, esse trabalho ainda existe. E, pela questão da gente não poder fiscalizar, a gente precisa contar com as pessoas que tenham a curiosidade, vamos dizer assim, de observar o modo como aquela trabalhadora está sendo tratada, para, então, denunciar. E a FENATRAD vem fazendo essa denúncia já há décadas. A gente tem 25 anos, né, que a FENATRAD foi fundada, 80 anos de luta, 25 da FENATRAD, e mais de 10 anos que a gente vem denunciando essa questão do trabalho doméstico análogo à escravidão. Hoje, a gente está aí com o apoio do Ministério Público do Trabalho, dos auditores fiscais, que é uma categoria que está encolhendo. Encolhendo porque, quando se aposentam, aquela vaga ela não é preenchida. Não tem concursos para auditores fiscais. Está muito defasado. E aí está defasado para, inclusive, fiscalizar outras categorias.
porque não tem recursos humanos suficientes, não tem pessoas. Então, no dia 24 de abril, a Escola Nacional da Inspeção do Trabalho começou a fazer uma fiscalização nos condomínios, né? Vai nos condomínios, já teve em Aracaju, mas vai ser permanente. Fui informada de que essa fiscalização vai ficar permanente, o que, para nós, já é um avanço. Tem muito ainda o que ser ajustado, mas, para nós, trabalhadoras domésticas, que trabalhamos invisibilizadas dentro de uma casa, né, já é um grande avanço. E trazer essas companheiras e fazer com que os auditores fiscais façam esse tipo de fiscalização, para nós vai ser muito importante. E a gente sabe, tem um condomínio lá em Recife, um condomínio em Boa Viagem, né, que é bairro Nobre. A doutora Nise, que está aqui, ela sabe que Boa Viagem é um bairro nobre. Então, tem um condomínio lá em Boa Viagem que a auditora fiscal entrou em contato comigo e disse que 1/3 das trabalhadoras domésticas estão na informalidade. Ou seja, não é porque a pessoa não tem condições de registrar a carteira da trabalhadora, porque a base salarial da trabalhadora doméstica é o salário mínimo nacional. E no Rio de Janeiro está até defasado, porque está menos, né? Já desde 2020 que não tem reajuste no mínimo estadual, então hoje está menor do que o mínimo nacional, lá no Rio de Janeiro. E é uma coisa que as companheiras também vêm lutando para, pelo menos, se igualar ao mínimo nacional na atualidade, até que se decida se vai ter o reajuste do mínimo estadual. E aí a gente vê que são pessoas que moram num condomínio, um condomínio de classe média alta, e não formaliza a trabalhadora doméstica. Por quê? Porque sabe que não tem nenhuma punição. Então, o que nós, trabalhadoras domésticas, temos a falar da CLT, infelizmente, é isso. E aí o companheiro falou da greve geral. Como nós, trabalhadoras domésticas, vamos fazer uma greve? Como que a gente consegue fazer aquele cardzinho, né, que é na velocidade da luz, né? O card agora tudo se convoca, tudo se divulga na velocidade da luz. Para nós, essa velocidade não vai existir, porque a gente não tem nada que nos garanta fazer uma greve. É diferente de uma empresa onde tem 20, 30 trabalhadores, no mínimo, né? E aí o sindicato convoca a greve, os trabalhadores estão se sentindo prejudicados, vão aderir àquela greve, aquela empresa ela vai ceder. Tem um momento que ela vai sentar numa mesa de negociação e ela vai ceder. No nosso caso, isso não existe, infelizmente. Bem, sim, exatamente, a CLT tem que ver isso, mas nós temos uma lei. Essa lei nos garante direitos, né, que ainda tem algumas dificuldades e assim algumas divergências em relação às demais categorias. Portanto, é isso que eu digo. Na CLT, a gente conhece mais o processo de exclusão do que a inclusão. Mas eu sou trabalhadora doméstica, comecei aos 9 anos de idade, estou com 67 anos e estou aposentada. Eu trabalhei numa casa 26 anos e tive sorte que o empregador, né, ele registrou minha carteira, ele pagava a Previdência Social sozinho, nem descontava, porque ele dizia, se você já ganha o salário mínimo, como é que eu vou descontar a Previdência Social do teu salário? Então, ele recolhia sozinho. E, graças a isso, hoje eu estou aqui. Nós temos direitos que, muitas vezes, não são respeitados. Mas, claro, se a trabalhadora doméstica ela busca o sindicato, ela, com certeza, vai ter o apoio jurídico para fazer essa reclamação na justiça, que é o vínculo empregatício, registrar a carteira, recolher Previdência Social, FGTS. A luta dos sindicatos é por isso. É para a gente apoiar nossas companheiras. Senão, para que precisava existir sindicato, né? O sindicato existe para isso, para apoiar o trabalhador, a trabalhadora, no momento que precisa estar sendo amparado naquilo que a lei nos garante.
Então, a gente dizer que a CLT, aí é aquela situação, sofremos um processo de exclusão, mas também temos que reconhecer, não é isso? Que nós podemos buscar na justiça, né, o nosso direito, porque tem uma lei que garante. Agora, o fato de os empregadores não respeitar o que a lei nos garantiu, é aí que entra o papel do sindicato e também a consciência das trabalhadoras. Nós falamos aqui em aplicativo, o companheiro falou de aplicativo, mas também existe o aplicativo do bem, né? Nós temos um aplicativo que a gente conseguiu um projeto no Google, em 2016, foi lançado o Desafio Social. E, então, a Temes, que é uma organização não governamental no Rio Grande do Sul, apoiou a FENATRAD para a gente construir um projeto para termos um aplicativo, o aplicativo Laudelina. Ele tem esse nome porque é uma homenagem à dona Laudelina de Campos Melo, que fundou a nossa primeira associação em Santos. E aí, nesse aplicativo, que pode ser acessado pela trabalhadora, mas pode ser acessado por qualquer pessoa. E é um aplicativo que não pesa. Então, eu não estou fazendo propaganda do aplicativo, mas, como você falou, e a gente está falando de aplicativos, então tem que falar que também é como se a gente tivesse a informação na palma da mão. Ali ela vai saber dos direitos que estão garantidos em lei, pode fazer a simulação do cálculo de férias, simulação de um cálculo de rescisão. Então, para nós, este aplicativo ele é positivo para nós. Agora, os aplicativos que oferece terceirizando a nossa mão de obra, então, esse nós não aceitamos, né? Infelizmente, existe. E aí eu acho que, quando o trabalhador se acidenta, companheiro Galo, a gente tem que ver o seguinte: como é que vamos responsabilizar a plataforma? Então, é isso que tem que se buscar, lutar para que as plataformas dos aplicativos que estão precarizando as relações de trabalho, e a companheira Creuza costuma dizer que os aplicativos, né, atualmente, é o navio negreiro do século XXI. E é mesmo, porque as relações de trabalho é o quê? Qual é a relação? Eu mesmo, se perguntar onde é a sede, onde fica sediado, eu não sei se você sabe, companheiro, mas eu mesmo não sei nenhum aplicativo que tenha um local físico, uma sede física. É tudo pela internet. E aí é aquela dificuldade da gente localizar. Então, eu não sei quanto tempo eu tenho mais, mas eu gostaria de... 5 minutos. Ainda tenho 5 minutos. Nossa, tenho bastante tempo ainda. Então, tenho bastante tempo e a garganta está incomodada, né, que eu estou um processo de saúde meio difícil. Então, hoje, a gente dizer que a CLT continua nos excluindo não é uma fala sem fundamento. É uma fala, ela tem fundamento, sim. Porque a gente, quando vai buscar, falando do seguro-desemprego, só para citar uma das causas, né, uma das questões da Lei Complementar 150. Tem também o atestado médico, a Previdência Social não quer pagar um dia de salário, mas tem um decreto que diz que até o 15º dia do trabalho doméstico, quem paga do primeiro até o tempo que a pessoa necessitar estar afastada é o INSS. Mas aí o patrão sabe desse decreto, e aí, quando a trabalhadora entrega um atestado de 1 ou 2 dias, ele diz: eu não sou obrigado a pagar. Aí a gente encaminha uma ação dessas na justiça e, muitas vezes, o juiz diz: realmente, o empregador está certo. E aí? O que é que a gente vai fazer? Vai conversar com essa companheira, vai negociar com o empregador, né? A gente faz muito isso nos sindicatos. Tem que conversar, negociar. Vamos negociar, companheira. Você paga num dia de feriado, você trabalha 2 horas a mais até fechar a quantidade de horas daqueles dias de atestado. Era para ser assim? Não, não era para ser assim. Sabemos que é oneroso, sabemos que nem todas as pessoas podem ter toda a despesa com a trabalhadora doméstica, porque vai pagar um atestado de 15 dias e vai ficar 15 dias sem aquela trabalhadora ou chamar uma pessoa para fazer o trabalho que aquela trabalhadora vinha fazendo. E a gente sabe que nem todas as famílias têm condições financeiras para isso. Temos essa consciência. Então, por que não garantir que, ao chegar numa agência da Previdência Social ou baixar o aplicativo,
e ela apresentar aquele atestado, a Previdência não pode emitir uma ordem de pagamento para essa trabalhadora receber aquele dia. Então, se é 13, 14, 15 dias, é uma complicação. E aí, muitas vezes, ela tem que trabalhar feriados, finais de semana, perde tudo isso, ministro. Perde tudo isso. Então, o próprio governo, de uma certa forma, nos discrimina. Emitir uma CAT para a gente também é um problema muito grave. Por quê? Quando chega naquela partezinha de botar o CNPJ, como o empregador doméstico é uma pessoa física, aí a gente bota o CPF, o sistema não aceita. Então, tem que imprimir e ir numa agência da Previdência Social física para eles protocolar. Então, é o ganha, mas não leva. Para a gente, funciona como o ganha, mas não leva. Então, eu vou encerrar minha fala agradecendo, né? Eu sei que eu não tenho o conhecimento jurídico, mas o conhecimento do processo de exclusão nós temos. Claro que essa exclusão diminuiu bastante, né? Mas ainda não totalmente. E é por isso que a gente tem que estar nesses espaços, principalmente neste tribunal, que é o Tribunal da Justiça Social. E ai de nós se não existir a Justiça do Trabalho, ai de nós se não existir o Ministério Público do Trabalho, ai de nós se não existir os auditores fiscais, que agora estão conseguindo flexibilizar a fiscalização. Então, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas agradece o convite. Muito obrigada. Obrigada ao ministro Lélio Bentes, que já está aqui com a gente, e que, em março, recebeu a FENATRAD também aqui. E é importante a gente estar aqui falando para os senhores que são operadores da lei, né? Não adianta a gente falar isso para uma plateia que não saiba as diferenças e não saiba daquilo que a gente está falando. A gente tem que falar aqui, num espaço desses, onde os senhores e senhoras conhecem e sabem como conseguir conciliar para que a gente não seja totalmente prejudicada, totalmente excluída, e que a gente possamos continuar lutando pelo processo de inclusão. É isso. Veja, agradeço bastante, senhora Luísa, a sua fala, e o que eu tenho a dizer à senhora com muita tranquilidade, que, conquanto a senhora não tenha, como disse há pouco, conhecimento jurídico, tem muito mais do que isso, tem sabedoria, que não se adquire nos bancos escolares. Sabedoria é um atributo de pessoas que é muito mais necessário para que nós possamos, nós, do lado de cá, interpretar o direito. De nada vale conhecimento jurídico se quem o aplica não tem sabedoria, porque é um conhecimento vazio, é um conhecimento sem sensibilidade social. Então, a sua fala para nós é muito importante, é muito impactante, porque traz para nós o outro lado, o lado daqueles a quem nós servimos. A nossa justiça do trabalho não é a justiça que se dirige aos trabalhadores da elite. Basta que cada um de nós aqui vá a uma vara do trabalho. Apenas isso, um exercício cotidiano de vivência é ir a uma vara do trabalho, ficar lá meia hora na sala de espera e ver quem são os trabalhadores que frequentam a nossa instituição. E são esses trabalhadores que estão nos processos que chegam ao Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, fique muito tranquila, porque nós precisamos ouvir pessoas como a senhora para que saibamos qual é a justiça que nós queremos fazer. E então, dando prosseguimento, agora nós temos aqui, com muito prazer e muita honra, de ouvir a senhora Maria Joel Dias da Costa, que vem lá do norte do país, maranhense de origem, agricultora,
é viúva do sindicalista José Dutra da Costa, Dezinho, assassinado em 2000, e é vice-presidente e secretária de Mulheres do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Rondon, do Pará. Associou-se ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rondon, do Pará, em 94. Em 99, tornou-se sindicalista, quando assumiu a parte das mulheres trabalhadoras e foi a primeira mulher a ocupar este cargo. E, em 2002, a primeira mulher a ocupar a presidência da entidade. Em 2006, foi indicada a medalha Isa Cunha, no estado do Pará. Em 2008, foi indicada ao prêmio Honra ao Mérito do estado do Pará, pela desembargadora Formigosa, da 8ª Vara do Trabalho de Belém. Em 2022, recebeu, em nome de Dezinho, pelo estado do Pará, a medalha Paulo Frota, pelos trabalhos prestados em defesa aos direitos humanos. Os trabalhadores rurais compõem 21% do universo da classe trabalhadora brasileira. E essa categoria profissional, esse segmento de trabalhadores, é responsável para que nós tenhamos à nossa mesa o produto do suor, literalmente. Eu fico muito feliz de vê-la aqui hoje, e os que me conhecem sabem que eu tenho uma ligação muito forte com o campo, porque meu avô foi vaqueiro. Eu tenho no meu gabinete, coloquei inclusive ontem, eu já tinha uma foto de 3 vaqueiros, que foi uma foto que me deu a ministra Cátia Arruda. Ela sabia, quando eu cheguei aqui no tribunal, eu queria fazer um reconhecimento ao meu avô, mas por uma razão, não esquecer de onde eu vim. E, ao chegar na casa dela, estou aqui fazendo uma inconfidência, peço a ela que me perdoe por este fato, eu vi uma foto muito bonita de 3 vaqueiros encorados. Quem é nordestino sabe que é um vaqueiro encorado. E eu comentei com ela rapidamente a foto. E ela me disse que foi Adriano, marido dela, que havia tirado a foto no Rio Grande do Norte. Aquela foto eram 3 gerações de vaqueiros, o avô, o filho e o neto. Dias depois, para minha felicidade, recebi ampliada a foto, estava no meu gabinete, até hoje está lá. E meu irmão conseguiu resgatar uma foto de meu avô, também todo encorado. Digitalizou, coloriu, e ontem ela foi entronizada ao lado da outra, para me lembrar, mais uma vez, que o poder seduz. O poder seduz. E nós não somos o poder, nós exercemos uma atividade jurisdicional. Por isso que eu tenho muita ligação e ontem me disse, chefe de gabinete, você vai ter que explicar quem chega aqui no gabinete essa sua ligação com os vaqueiros. Tem um livro lá também, Vaqueiros, Raça da Catarina, eu explico com muito gosto. Por isso mesmo, eu fico muito feliz de ter, ao lado da casa, da cidade, também o campo conosco hoje. Tem a palavra para nós, é uma honra recebê-la no Tribunal Superior do Trabalho. Quero dar um bom dia a todos e todas, aqui os magistrados que aqui estão. Fiquei honrada em recebê-la, esse convite. E aqui, como bem já foi dito quem eu sou e o que eu faço, de onde eu venho, né? Sou filha de trabalhador rural. Muito cedo eu passei a lidar na terra, no campo, e daí até hoje a gente faz essa luta, essa história, junto com os trabalhadores rurais. Mas, assim, me honra muito aqui, os 2 companheiros e companheiras que aqui me antecederam, trazendo os seus relatos e as suas histórias, para junto a gente externar para essa plateia que aqui está, muito bonita, para ouvir, né? E eu trouxe aqui alguns dados relevantes. E eu considero que eu não ia dar conta de tanto número, né? Então, eu trouxe aqui as informações, vou mostrar aqui na tela, todos fiquem atentos, porque se falar da história, da luta e da resistência dos trabalhadores e das trabalhadoras no estado do Pará, não é fácil.
é tratar da história de perda de companheiro, de companheira, de luta, seja ele indígena ou religiosos, ou político, ou sindicalista, né? Ou mesmo tantos outros que perderam a sua vida, né? Então, eu falo isso com muita dor no coração. Eu sou viúva, perdi o meu companheiro em 2000. Ele passou mais de 8 anos ameaçado. Quantas vezes eu não coloquei o meu esposo para dentro, ele batia aqui na porta e eu rapidamente colocava ele para dentro ali da minha casa, dizendo assim, meu Deus, que bom que ele chegou e ele está vivo. Foram 8 anos de muita luta, de muita dificuldade. Meus filhos todos pequenos. E ele fazendo a luta em defesa dos menos favorecidos, que era pela luta pela terra, pela reforma agrária. E assassinaram ele. Praticamente na minha frente, pistoleiro, entrou, sentou do meu lado, pediu água, eu dei. E eu mandei a minha caçula, que hoje está aqui, ela só tinha 11 anos de idade, chamar o seu pai. E não sabendo eu que ali era o pistoleiro. Né? E de lá para cá a gente tem travado essa luta em defesa dos trabalhadores, porque falar da CLT, como bem a minha companheira falou aqui, eu não sou doutora, eu aprendi o que eu sei até hoje com a dor, porque eu tive que dizer assim, eu vou para a luta, eu não vou me acovardar, eu vou fazer a luta daquele e daquela mulher que foi assassinada pela terra valer a pena, que é ganhar a terra e assentar as famílias, né? Mas trazer hoje, nesse plenário aqui, 80 anos de CLT, da história de responsabilidade da vida e da luta dos direitos dos trabalhadores, isso é muito lindo, né? E é por isso que eu estou aqui. Mas queria passar aqui esses dados para vocês ficarem atentos, que são muitos números, né? E eu não ia dar conta de tantos números, né? E aí a gente vê falar na televisão, olha, assassinaram mais um trabalhador no estado do Pará, mais uma trabalhadora no estado do Pará, ou teve chacina, né? Então, meus amigos, só quem sentiu e quem vive essa história de luto e da dor é que sabe o quanto isso é doloroso, né? A gente resistir, né? E aqui fico feliz quando eu falo para homens e mulheres que entendem a luta, mas que sabe profundamente o direito do trabalhador e da trabalhadora. Então, eu vou passar aqui, né? Então, já disse que sou Joelma, sou defensora de direitos humanos e sou sindicalista, né? Passar, né? Olha, até isso eu sou. Então, aqui são esses dados aqui que eu considero muito relevante aqui na nossa região sul e sudeste do estado do Pará, que foram mais de 900 trabalhadores e lideranças políticas, religiosas, ambientalistas, no estado do Pará, que foram assassinados. Isso são dados da Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Entre esses dados de 900, 600 mortes ocorreram na região sul e sudeste do Pará. Veja só a barbárie que foi e que é, né? Então, aqui essas informações também ocorrem, que eu considero que foram uma forma brutal da violência, ocorre através das chacinas e massacre, conforme o monitoramento feito pela Comissão Pastoral da Terra, né? Então, aqui tem os dados, vocês podem ver, né?
que são dados assim assustadores, mas que são dados que aconteceram na nossa região, no estado do Pará. E isso na região sul e sudeste do Pará. A violência, né, também, que a gente considera muito grave, é a questão do trabalho escravo, né? Aqui os dados da CPT mostram esse número de 1995 a 2021, né? E desses dados aqui, a maioria foi em fazendas localizadas aqui na região sul e sudeste do estado do Pará, né? A luta e a resistência dos trabalhadores, né, que ocorre, e dentro dessa luta e a resistência desses trabalhadores, foi criado mais de 500 projetos de assentamento e assentado mais de 80 mil famílias naquela região, né? Você vê que foi muita perda, muita luta, mas também a gente tem uma história de ganho, né? Que hoje esses trabalhadores que estavam na periferia da cidade, que não tinha nenhuma perspectiva de vida, e hoje tem a sua terra, tem o seu alimento saudável, tem a sua casa onde morar, mas também tem o seu emprego e renda, que é a luta pela terra. Então, isso para nós é muito valioso, essa luta pela reforma agrária. Aqui a outra situação, né? Então, eu vou passando aqui, vocês vão observando essas informações, porque são muitos dados, né? Aqui tem essa questão aqui que foi... Deixa eu baixar aqui, onde é que eu baixo aqui? Aqui, né? Aqui dessa a questão da Amazônia, né? Da Amazônia, onde foi? Perdi aqui. Voltou. Essa tela que a senhora estava? É. Então, pode prosseguir. Só direita. Aqui a questão da Amazônia e a expansão da situação dos trabalhos, né? do capital, né? Então, o que se dá nessa questão aqui, né? Acho que não é isso. Gente, mas vocês me perdoem, mas eu vou passando aqui e vocês vão olhando aquilo que eu não falar, vocês vão fazendo observação, que na minha última fala, eu faço aqui uma fala para vocês, né? Então, aqui foi no governo Bolsonaro que se deu isso aqui, né? Que ele baixou uma medida, um decreto, que a não criação de projeto de assentamentos, né? Que não criou nenhum projeto de assentamento e várias famílias ficaram à mercê da situação, né? Aqui continua, né, a questão que ele trabalhou só a questão da titulação, né? Ele deu prioridade a títulos de terra, muitos não era nem título, só era o título de concessão de uso, que daria direito a trabalhar 10 anos, né? E aí não era nem o título verdadeiro, e daí fez uma politicagem nessa questão dos títulos, né? E aí deixando toda a situação dos assentamentos à mercê das prefeituras, né? Que muitas prefeituras não têm recurso para lidar nem com o seu público da cidade, imagine fazer toda a situação de políticas públicas voltado para os trabalhadores na zona rural. Mas foi essa a prioridade da qual ele colocou como meta no governo dele. Aqui a questão das varas agrárias, né? A questão das varas agrárias foi uma reivindicação dos movimentos sociais, da qual se tratava os conflitos coletivos, e a gente compreendia que a posse da terra, por se tratar nas varas agrárias
com essa questão da coletividade, era melhor para os trabalhadores, mas isso saiu errado, o que a gente pensou dessas informações. Não é isso que está acontecendo. As DECAs, né, também foi um pedido do movimento social que criasse delegacias de conflitos especializados para tratar dos conflitos agrários, né, a situação dos trabalhadores, mas daí também a gente não tem e não teve muito êxito nessa questão, porque a maioria dos delegados que vão à frente dessas delegacias não passam por uma formação para entendimento da vida e da situação daqueles trabalhadores que se encontram naquela situação, né? Outra forma agora que está se dando é essa questão do atendimento à reivindicação dos ruralistas, né? Das patrulhas, patrulha rural, né? A gente compreende que essas patrulhas que foram criadas hoje rural, não é para atender nem defender os trabalhadores, e sim estão a serviço dos fazendeiros daquela região. Aqui em Rondon do Pará, né? Da qual é o meu município, né? Então, toda a luta, a história de dor e de luto, a gente tem hoje 15 projetos de assentamento e mais de 3.000 famílias assentadas naquele município, né? Aqui, ao longo da história da vida de Dezinho, né? Então, aqui foi assassinado, além de Dezinho, foi assassinado outros trabalhadores na nossa região, e muitos desses trabalhadores sequer foi visto, ouvido as famílias daqueles trabalhadores que foram assassinados, né? Então, o pistoleiro que assassinou, a gente não sabe nem onde anda e nem quem foi, né? Com exceção de Dezinho, que eu fiz a luta, botei a cara, a tapa e fui e pedi justiça, né? Aqui a história de Dezinho, né? Então, aqui tem o recente julgamento, que foi um dos intermediadores da morte de Dezinho, que foi agora julgado e condenado, mais recente, que foi condenado a 16 anos de prisão. E aqui eu queria deixar aqui um agradecimento ao Dr. Jonas Andrade, né? O juiz do trabalho que atuou naquela vara de Marabá, que fez um trabalho belíssimo, né? E que ouviu os trabalhadores, que saía para os municípios com sessão itinerante para ouvir o lamento e a história daqueles trabalhadores, e que deu voz, né, àqueles trabalhadores naquela região. E eu queria deixar aqui o meu agradecimento. Pena que ele não se encontra aqui, mas tem aqui uma companheira que pode deixar aqui o que eu deixei para ele, né? E é isso, deixei aqui esses números, deixo aqui o meu agradecimento, e é muito forte isso aqui que a gente traz, né? E é isso aqui, né? Então, queria deixar esse número aqui para vocês, né? Que foi muitos números, eu não ia saber dizer todos os números que aqui passou na tela, mas dizer que a luta pela reforma agrária naquele estado é maior que a morte. Porque quem fica e que perde os seus entes queridos, a luta continua, a gente não deixa morrer, né? Então, para mim fazer o meu trabalho que hoje eu faço no município de Rondon do Pará, que foi criado 15 projetos de assentamento e mais de 3.000 famílias assentadas,
e hoje nós temos mais de 200 famílias acampadas, e que os 2 acampamentos estão com liminar de despejo, e eu quero deixar aqui não só o município de Rondônia do Pará, mas a nossa região sul e sudeste, que são mais de 40 assentamentos que estão com liminar de despejo, e se a gente for contabilizar esses acampamentos, a cada família, 5 pessoas por família, você vê que é um número muito alto, né? E a gente deixa aqui para vocês também esse sentimento que essas famílias não podem ser despejadas, né? Mas para mim fazer o meu trabalho no município e na região, eu ando com 2 policiais que me escoltam, né, 24 horas. A cada 10 dias, troca de policial, né, a cada 10 dias. A cada 30 dias, são 3 duplas de 2, né, que ficam dentro da minha casa, vai para o sindicato, vai para os acampamentos, assentamentos, a zona rural, se eu vou para Belém, se eu vou para Marabá. Aqui, para mim vir para Brasília, eles me deixam no aeroporto, mas quando eu chego, eles já me recebem lá no aeroporto para me levar para a minha casa, né? Então, a história de luta do sindicalismo não é fácil, né? É muito difícil, principalmente uma mulher que perdeu o seu esposo, que deixou os seus filhos tudo adolescente, mas eu continuei a luta, pedi justiça por aqueles que planejaram a morte do meu esposo. 2 fazendeiros sentaram no banco dos réus, um foi absolvido e o outro foi julgado, condenado, mas o processo corre e ele está em liberdade, né? E o pistoleiro foi julgado, foi condenado a 27 anos de reclusão, mas tem aquela saidinha de Natal que dão, que ele saiu, pistoleiro, e até hoje não voltou. Isso foi em 2007. E outro que intermediou a morte de Dezinho foi preso em BH, isso em 2019, e foi condenado agora, foi o júri também, foi feito agora em 2019, 2020, me parece, perdi, e foi condenado a 16 anos de reclusão, continua preso, não sei até quando, né? Sou ameaçada de morte, né? E por eu fazer essa luta e essa defesa e pedir que se faça justiça por aqueles que foram assassinados através da luta pela terra. Não tenho direito de andar na minha cidade, que é uma cidade muito boa, mas tem muita gente ruim também, né? Muito latifundiário. E aquele que é o principal intermediário da morte do meu esposo, que é o fazendeiro, mora em Rondônia do Pará. É um homem muito rico, muitas terras, milhões e milhões de hectares de terra. A gente compreende que são terras griladas, né? O Ministério do Trabalho já barrou várias vezes lá, inclusive, mais uma vez, cito aqui o Dr. Jonas, que fez um belíssimo trabalho em uma das fazendas, em frigorífico daquele cidadão, não sei se é cidadão, porque chegou um número, mais de 500 denúncias de trabalho que não pagavam os seus trabalhadores, né? E daí, por isso que o Dr. Jonas fez essa apreensão dos bens e fez aquela ação naquele município que deu muito o que falar. Muitos a favor e outros contra, porque é o Todo-Poderoso, né? Mas eu estou lá, pedindo sempre a Deus, que Deus me proteja, proteja a minha família, proteja a luta e a história de vida dos trabalhadores que querem a terra para trabalhar, mas dizer para vocês que não é fácil.
E é por isso que hoje eu recebi esse convite com muita alegria, né, de trazer esses números, porque eu não sei até quando vou viver, porque tem alguém dizendo ela tem que morrer, né? Então, mas eu peço primeiramente a Deus e às autoridades que lutam por justiça, né? Então, eu estou aqui dizendo, eu quero viver, eu preciso viver. Para mim, vim contar outros números, não só de morte do estado do Pará, mas também de muito alimento, alimento saudável, porque a reforma agrária, ela traz o seu conjunto de políticas públicas, né? Que é a moradia, é a questão da educação, a questão do emprego e da renda, né? Mas isso só vai acontecer, a gente conta essa história, não de chacina e nem de trabalhadores que perderam essa vida, se as ameaças cessarem e se aqueles que estão ameaçados de morte não morrer, né? Assim como a CLT, que aqui eu vi a história de luta, né? Que é a CLT, né? Que é aqui dizer, é um aniversário, foi criado, eu ainda nem existia, porque hoje eu estou com 60 anos, vou fazer agora em julho, né? E aí essa luta é muito árdua. Imagine a CLT, que tem 80, né? Que é uma abrangência muito grande, aonde luta pelos direitos de cada homem e de cada mulher trabalhadora, né? Queria deixar aqui esses dados que trouxe e essas informações e dizer que estou lá no estado do Pará, mas em especial em Rondon do Pará, dizer que estou lá. Se um dia precisar novamente dessa pessoa que vos fala, estarei à disposição e dizer o meu muito obrigado por fazer parte desses 80 anos da CLT, nesse dia de hoje, 4 de maio de 2023. Meu muito obrigada. O relato que nos é apresentado é impactante. E quando nós nos deparamos com os números, é difícil imaginar que por trás deles há pessoas, né? Isso aqui é impactante. Nós falamos assim, vimos aqui 600 pessoas mortas, 900 pessoas mortas. O quanto é duro ver este número sem que nós nos sensibilizemos que eles representam, esses números, vidas humanas que se foram. O relato de Vossa Senhoria nos causa uma dor muito grande no mais profundo do nosso ser e nos revela, e aqui vejo o ministro Balazeiro, aqui em cumprimento, ilustre e querido amigo baiano, a ministra Maria Helena, lá do sul, do Rio Grande, tem que estar aqui conosco também, tem cumprimento. O quanto nós estamos aqui no Judiciário distante dessa realidade, né? O quanto ela é distante de nós. Isso é que é o mais importante desse painel. E, curiosamente, nós pudéssemos fazer uma linha de interseção nas três falas, certamente poderíamos dizer que é o processo de catalisação dos anseios da classe trabalhadora, cada uma na sua realidade. E vejam que nós temos aqui realidades muito diversas, mas um ponto em comum também as une: a dificuldade de conseguir reunir aqueles que são os mais interessados no processo de catalisação, que é a classe trabalhadora. A dispersão do campo, a invisibilidade do trabalho doméstico e a volatilidade
do trabalho por aplicativos, ou, usando a expressão de Galo, me permita aqui a intimidade, o trabalho gasoso do trabalho realizado por meio de aplicativos. Mas todos eles nos transmitiram algo de essencial, que foi destacar o processo de inclusão como elemento vital para que a sociedade brasileira consiga alcançar o nível de cidadania tão essencial para todos nós. Eu certamente não tenho nada mais a acrescentar, porque o que veio aqui para nós nessa manhã, nessa riquíssima manhã, talvez, ministro Lélio, uma manhã que ficará na história deste tribunal. Não por ter sido um evento importante, tal qual já houve aqui nesse tribunal, eventos da mais alta importância, mas, em especial, pelos interlocutores que tivemos aqui na manhã de hoje. O tribunal recebe pessoas que nos mostram uma realidade que talvez nunca tenha sido aqui mostrada, da invisibilidade, mas por quem vive a invisibilidade, da volatilidade, por quem vive a dificuldade de fundar um sindicato, e da violência no campo tão marcante no Brasil contemporâneo. Por isso mesmo, eu, como presidente desta mesa, só tenho que cumprimentar quem pensou no seminário, quem abriu as portas do tribunal para que nós, julgadores do Brasil inteiro, servidores da casa, servidores do Brasil inteiro, pudéssemos ver o Brasil real, o Brasil dos processos que nós julgamos, mas que o Brasil que está sendo contado pelas pessoas que fazem parte deste mundo. Certamente Galo tem em quem se inspirar na formação do sindicato. Ele teve a oportunidade, e certamente compartilha da experiência em lives ou encontros outros, mas ele viu o quanto é difícil a luta de formação do sindicato no Brasil, que é sempre mal visto. O sindicato da sociedade brasileira é sempre uma entidade que é vista como um inimigo do Estado, o inimigo do empresariado, o inimigo da sociedade como um todo. Uma visão estereotipada, porque sem o sindicato, sem as conquistas ao longo da história, nós talvez estivéssemos aqui, aliás, nem estaríamos aqui, seguramente, porque a barbárie imperaria no Brasil contemporâneo. Por isso que eu quero saudar a todos e a todas que aqui estão nesse painel e dizer que o Tribunal Superior do Trabalho se sente muito orgulhoso desta manhã de hoje, porque tivemos aqui lições de sabedoria, lições de coragem, sobretudo de coragem, porque o lugar comum da zona de conforto é muito fácil estar nele. Mas as transformações sociais do mundo não são construídas senão com coragem, suor, sangue e lágrimas. Se nós temos aqui lideranças que ousaram romper a inércia da reivindicação social, é porque nós precisamos de pessoas como vocês, que nos dão lições de vida, para que nós não fiquemos na nossa zona de conforto. Muito obrigado a todos que fizeram parte desse painel. Fiquem, por enquanto, aqui, porque o presidente do tribunal me pediu a palavra, se é que ele precisa de me pedir a palavra, porque Sua Excelência, enfim, tem uma atividade a ser aqui encaminhada ao painel. Então, presidente, eu, com muita honra, cedo a palavra, que é de Vossa Excelência. Cláudio, Vossa Excelência é plenipotenciário na condução dessa sessão, então peço autorização a Vossa Excelência para me pronunciar muito brevemente
poderia deixar de saudar os nossos painelistas, o Galo, a quem estou tendo o privilégio de conhecer pessoalmente agora, a Luísa, com quem já tive a oportunidade de um convívio bastante fraterno, e a Maria Joel, que, embora esteja conhecendo hoje, me remete a um passado de 34 anos, quando, na condição de membro do Ministério Público, compareci pela primeira vez ao Fórum contra a Violência no Campo, sob comando do Dr. Álvaro Augusto Ribeiro da Costa e do padre Ricardo Rezende, grandes figuras históricas na luta pela justiça no campo. Eu comentava com o ministro Balazeiro, o impressionante é que os depoimentos que eu ouvia lá, Maria Joel, todos muito semelhantes ao que ouvimos de você agora. Pessoas marcadas para morrer, sob o olhar indiferente do Estado e da sociedade. Eu me recordo que uma das figuras mais emblemáticas que frequentava aquele fórum, o Frei Henri de Rozier, um dominicano bravo, ao final da sessão, me interpelou vivamente. Disse: senhor procurador, agora o senhor conhece os dados e a realidade. E o que você vai fazer com isso? E essa é uma pergunta que eu repito todos os dias. O que eu vou fazer com a realidade que se nos apresenta de exclusão, de discriminação, de assédio, de violência? Mas não faço isso de forma pessimista, nem para me autoflagelar, mas faço para não perder a consciência do quanto há por fazer. E hoje, Maria Joel, você me dá a oportunidade de compartilhar essa pergunta com os meus colegas juízes e juízas, membros do Ministério Público, servidores da Justiça do Trabalho. Vocês viram a realidade. E o que vocês vão fazer com isso? Como disse o ministro Cláudio, nós temos a oportunidade histórica de ouvir a sabedoria de quem lida no dia a dia com as matérias que nós conhecemos pela tela fria do computador. Então, fica a exortação para que nos comprometamos de verdade com a transformação desse estado de coisas mais do que inconstitucional. Um estado de coisas que avilta a dignidade do ser humano e que impede a realização da justiça social. O processo histórico é um processo de luta, de conquistas, de frustrações, e também um processo de memória, que concorre com investidas no sentido de buscar o apagamento dessas batalhas, dessas lutas que
marcam a construção, sobretudo, da conquista dos direitos. E é desnecessário dizer o quão importante a narrativa se impõe na preservação não só da lembrança do passado, mas do conhecimento de todo o suor, de toda a luta empenhada para que se pudesse chegar à realidade que nós vivenciamos. Portanto, se hoje celebramos os 80 anos da CLT, reconhecendo as suas deficiências e as suas omissões, mas se celebramos os 80 anos, e como disse o ministro Cláudio, provavelmente daqui a 20 anos, quando viermos a celebrar o centenário da CLT, talvez estejamos aqui presentes fisicamente, ou, quem sabe, por um holograma, não é? Nós precisamos hoje louvar a memória dos que passaram pela Justiça do Trabalho, dos que ajudaram a dar concretude a esse projeto social inaugurado com a CLT. E é por isso que a nossa Secretaria de Comunicação se dedicou com muito carinho à reformulação do nosso projeto, do nosso programa de história oral, colhendo o depoimento dos nossos colegas que já se aposentaram e que puderam externar, na sua visão, um pouquinho da sua participação e da sua trajetória no Tribunal Superior do Trabalho. É por isso, então, que eu, com muito orgulho e agradecendo ao Dirceu pela dedicação de toda a sua equipe na consecução primorosa desse projeto, eu convido a todas e a todas para assistir a um brevíssimo vídeo que resume o espírito desse projeto, como também convido a que visitem o sítio do TST na internet, onde poderão encontrar a íntegra dos depoimentos, com uma surpresa muito especial que está ao final da nossa peça aqui de convite ao conhecimento desse projeto. Mais uma vez, ministro Cláudio, muito obrigado por presidir sempre com brilhantismo e muito bem representar o nosso tribunal, para o orgulho de nós todos, e muito obrigado a todos os painelistas, as painelistas que nos honraram com essa lição de humanidade e sabedoria nessa manhã. Obrigado. A história da justiça e do direito do trabalho, um recorte da história do Brasil. A ditadura fazia um rastreamento na vida das pessoas. A Justiça do Trabalho sofreu muito. Milícias de fazendeiros invadiram as juntas do trabalho. Teve um juiz que foi preso, amarrado. Lembrar é compreender a evolução do trabalho, do direito do trabalho e da justiça trabalhista. Nós tivemos a nossa competência ampliada. Deixamos de ficar limitados à relação de emprego. Passamos a abranger a relação de trabalho. O povo brasileiro deve ter um orgulho muito grande dessa justiça. Orgulho por ter preservado a memória de uma instituição e de toda uma nação. O povo que não guarda sua história não cuida do presente, nem prepara o seu futuro. História oral, fatos que mudaram os rumos da sociedade brasileira. A CLT, a parte mais importante dela, duas partes mais importantes, foram aquelas que nós fizemos partindo do nada.
narrados por quem viveu e fez essa história acontecer. Presidente Lélio, muito parabéns por mais esse projeto. É importante também lembrar que a exposição, também aqui no mezanino, uma belíssima exposição, vale a pena ser visitada. E Vossa Excelência resgata aqui o nome de pessoas que, enfim, fazem parte dessa instituição. E eu, ministro Lélio, me permita aqui tentar responder de alguma forma a sua pergunta. Você disse assim, bom, a realidade é essa, o que nós vamos fazer com isto? E aí, ministro Lélio, me permita dizer que eu vou responder com Eduardo Galeano. Que nada está diante de nós é uma utopia? Talvez seja. E o que faz nós buscarmos essa utopia que, quanto mais nos aproximamos dela, mais ela se torna distante de nós? E ele aí nos faz a pergunta que talvez seja a resposta à pergunta de Vossa Excelência. Vossa Excelência perguntou, o que nós vamos fazer com isto? Ele perguntou, para que serve a utopia? E ele respondeu, para que eu não deixe de caminhar. E eu respondo a Vossa Excelência, para que nós não deixemos de julgar com a humanidade. Isso eu acho que é a lição que Vossa Excelência nos deixa. Julgar com a humanidade. Porque processos, e a frase não é minha, a frase de Dona Zezita, diretora de secretaria da 3ª Junta de Salvador, quando lá cheguei em 1982. Na próxima semana, dia 11, eu completo 42 anos que tomei posse como servidor nesta casa. E eu cheguei na 3ª Junta e ela me deu uma das lições que até hoje talvez tenha sido a lição mais importante que eu trago como juiz. E não foi no livro que eu aprendi. Quando ela me disse, não coloque o processo no chão, os autos do processo no chão. Porque a pessoa vai chegar no balcão, vai perguntar para ver o seu processo, e ela, quando perceber que você está pegando o processo no chão, o que ela vai imaginar que você trata o processo dela? Que para nós é mais um processo. Para ela é o processo da vida dela. E aí veio a frase que foi o soco no estômago mais belo que eu já recebi da minha vida. Processos não são papéis. Processos são pessoas. Processos não são algoritmos. Processos são pessoas. Muito obrigado, presidente, por presidir essa manhã de hoje. Passa a palavra, senhor. Neste momento, Sua Excelência, o senhor ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, fará a entrega da medalha comemorativa dos 80 anos da CLT e dos certificados de painelistas ao senhor Paulo Roberto da Silva Lima e às senhoras Luísa Batista Pereira e Maria Joel da Costa.
Uma foto com todos. Enquanto é feito mais um registro fotográfico, informamos que faremos um intervalo para o almoço. Retornaremos às 14 horas com a apresentação do painel A CLT e o Trabalho no Brasil em Perspectiva Histórica. Tenham todos um bom almoço e boa tarde. Obrigada.